Fala galera, bora iniciar mais um vídeo aí pro canal. Hoje, como de costume, é quarta-feira e a gente se reúne aqui para a Quarta das Antigas, evento realizado semanalmente aí pelo Clube Garimpeiros. E hoje eu não vou mostrar somente o evento, mas alguns carros legais que apareceram aqui. A Miura do Jean, então a gente tem um vídeo dela no canal. Miura era um carro fora de série, fabricado aqui no Brasil. Ele foi fabricado porque no Brasil não tinha, as importações eram fechadas, né? E aí as soluções dos brasileiros eram fabricar carros fora de série, né? Então tinha vários, como Puma, a Miura, Puma GTB e etc., que eram soluções que davam aqui no Brasil para poder ter um carro um pouquinho mais esportivo, com um pouquinho mais de luxo, e a Miura é um desses exemplos. Não vou ficar falando muito dela, porque a gente tem um vídeo especial dela aqui no canal. Quem tem curiosidade de saber, vai lá, corre lá, que a gente fala bastante dela. Aqui o Vectra B do nosso querido amigo Falquete. Ele tem a mania de parar errado. Mas o Vectra B aqui é legal porque nós viemos hoje com o nosso Vectra A. Aqui nós temos o Landau do Guilherme Franceschini. Esse sem vergonha fica esquivando pra gente fazer o vídeo. Nunca dá certo fazer um vídeo com esse carro aqui, mas eu sou louco pra mostrar ele com mais detalhes pra vocês. Foi um carro, maior carro fabricado no Brasil até hoje, né? E o maior motor já disponibilizado pela Ford aqui no Brasil, que é o motor 302 V8. O maior motor que tinha no Brasil era, e até hoje sempre será aí, o 318 polegadas cúbicas do Dodge, né, que equipava os Dodges aí. Então o Landau era o maior carro fabricado no Brasil. Aqui do lado nós temos outro carro que já apareceu aqui no canal, que é o Honda Civic do nosso amigo Oswaldinho. Sempre aí cuidando muito bem do carro, dando aquele talento, colocando aí alguns detalhes que fazem diferença, deixa o carro sempre muito bonito aí, para quem gosta de lasanhas nipônicas, né? Aqui a gente tem o golzinho do Adriano, golzinho veneno aí. Você olha assim por fora, não dá nada pro carro, mas ele tem uns ticracatica a mais aí, que deixa esse golzinho AP, pra quem gosta aí, fica um prato cheio, né? Aqui do lado nós temos a Pampa do nosso amigo Chicão. É uma Pampa CHT, mas tá 0, que é mais linda. Galera aí fazendo churras. A CB CB500 também. Olha que legal esse capacete. Aqui nós temos um carro que foi objeto de desejo aí, né? Sonho de consumo da galera na década de 80, 90. É o Escort XR3. Esse aqui era que todo mundo queria, né? Era o Escort XR3, era o Cadete GSI e o Gol GTI, os que roubavam a cena na época. Aqui o Uninho do Gessé. E olha que legal o Uninho do Gessé. Ele tá pintando agora, né? Mas esse lazarento, ele leva a buzina embora com medo de eu roubar a buzina dele, porque o carro tá um lixo, mas a buzina tá da hora. Eu queria pegar pra mim, colocar no meu Uno. E enfim, galera, a gente chegou num lugar legal aqui. Que, claro, todos os carros são importantes, mas eu queria dar um pouquinho mais de atenção para esses 3 veículos que estão aqui em sequência, que são 3 carros do ano de 1995.
E nós que somos colecionadores, né, a gente que gosta de carro, a gente fica louco quando a gente consegue juntar 3 carros dessa forma, né? Então juntamos 3 carros iguais aí. Ó, Miura braba. Juntamos 3 carros aí que eram oferecidos pela Chevrolet no ano de 1995. Então, se você fosse na Chevrolet, né, numa concessionária Chevrolet, em grandes centros, acredito que em Barretos não, né? Mas em grandes centros você tinha essas 3 opções. E tem um detalhe muito legal, né? Os 3 veículos que nós estamos vendo aqui estiveram junto na linha de montagem, né? Na linha de montagem nem tanto, mas eu digo que tiveram junto na concessionária, né? No showroom da concessionária Chevrolet a ser ofertado. E olha que legal, os 3 eles são sedãs. E olha só que interessante, você tinha a Chevrolet ofertando 3 modelos de carro sedã na mesma faixa de preço, né? Concorrentes entre si, vamos dizer assim. Ainda tínhamos o Ômega, né? Que também era um sedã, tá? E tinha aí toda a linha Monza e Vectra, né? Então, só para a gente poder contextualizar o cenário, ó, quando não é moto, ó o que passa aqui no Barretão. Vocês estão achando o que, velho? Ó, aí sim, velho, Barretos é isso aí, cara. Você vê carro antigo, do nada você vê um cavalo passando. Então, o que acontecia, galera? Só pra gente recapitular aí um pouquinho da história, né? A Chevrolet, ela veio com o Monza, com esse modelo de Monza em 91, né? Juntamente com o lançamento de outros veículos, por exemplo, Tempra estava no mercado, etc. E aí o Monza ele se demonstrou um pouco cansado e estava perdendo espaço para carros de outras marcas, como o Versalhes, como o Santana, que vinha com alguns critérios de modernidade, até mesmo o Tempra. E aí a Chevrolet ela tinha na manga o Vectra, que foi lançado em 88 na Alemanha, já para substituir o Monza, né? Então na Alemanha quem substituiu o Monza foi justamente o Vectra. E aí o que aconteceu? A Chevrolet, vendo que o Monza estava perdendo espaço no mercado, né? As vendas não estavam tão boas como sempre foram, ela resolve deixar o Monza, que antigamente era o Classic, que era o topo de linha. Ele colocou o nome do Monza de Monza GLS, tá? E começou a trazer as 3 versões do Vectra. Então o Monza tinha o Monza básico, o Monza GLS, que era o Monza mais completo. E aí tinha as 3 versões do Vectra, que era o Vectra GLS, que era o básico, que era o pé de boi, vamos dizer assim, mas com todo o requinte que tinha, né? Ele era completo, etc. Mas era o básico, que é esse aqui, né? Tinha o Vectra CD, que era o Comfort Diamond, que era o carro mais requintado da época, etc. E tinha o Vectra GSI, que era o esportivo, que vinha com o famoso motor C20XZ. Então, essa era a jogada da Chevrolet para a época. E aí, galera, o que nós temos aqui? Chegou aqui esse Calibra, e aí eu dei todo esse enredo, né? Justamente para a gente poder falar desse carro aqui, que é, né, o Chevrolet Calibra. O Chevrolet Calibra, ele foi lançado em Frankfurt em 1989. Foi um estouro lá, foi um grande sucesso na Alemanha, um sucesso de venda e tudo mais. Ele atingia a velocidade de 225 km por hora, justamente pelo CX dele, né, o coeficiente de penetração ao vento, né, ser muito baixo. Então o coeficiente, o CX dele é de 0,25,
é muito baixo, tá? Foi o carro que teve o CX mais baixo até hoje. E ele tinha bastante a parte de aerodinâmica bem definida. E aí ele era o sedã esportivo da Chevrolet, 2 portas, que veio aqui para o Brasil em 1994, se eu não me engano. Posso estar errado, mas veio ali em 1994, 1995. E esse aqui é um Calibra 1995. E ele tem o mesmo motor que era oferecido, no caso aí, o mesmo motor que era oferecido pelo o Vectra GSI. Olha só que legal a parte traseira dele, né? Então, pessoal, olha que legal. A Chevrolet, ela tinha no showroom aí 3 veículos sedã do mesmo porte. E o Calibra, como eu falei para vocês, ele foi desenvolvido em cima do chassi do Vectra de primeira série, tá? Então a parte de suspensão, freio, chassi é tudo igual. Então é o mesmo carro, o Vectra A e o Calibra são o mesmo carro no que se refere a chassi, a suspensão, freio e etc. Então, se pegar aí a distância entre eixos, vai dar exatamente igual. É que a gente não está aqui totalmente alinhado, né? Além de compartilhar o mesmo suspensão, o mesmo chassi, ele compartilhava também o mesmo motor. Ele vinha com o motor C20XE que equipava o Vectra GSI também aqui no Brasil. Esse carro, pessoal, ele teve várias versões, incluindo uma versão lá na Alemanha, claro, né? Uma versão que ela era 4x4 e uma versão turbinada também, de fábrica. Essas versões, infelizmente, não vieram aqui para o Brasil. Só veio essa versão aqui do Calibra com motor C20XE, que é o motor especial aí da linha Chevrolet da época. É interessante e triste ao mesmo tempo, porque muitos carros, muitos Calibras, eles foram, assim como muitos Vectras GSI, foram canibalizados, né? Foram picotados, foram desmanchados e morreram justamente por conta da motorização. Então muitos carros chegou naquela época tênue, né? Aquela época difícil para alguns carros, no qual aí ele não compensava arrumar, às vezes dava algum problema, às vezes estava com algum problema de batidinha, alguma coisa assim. Compensa desmanchar o carro do que arrumar ele. Então tinha essa questão também, certo? Ô corno lazarento. Tinha que ser, ó. É um lazarento mesmo, viu? Quase matou do coração aqui. Eu não vou deixar no vídeo isso aí. Então, galera, deixando aqui pra vocês que, infelizmente, né, muitos Vectras GSI e muitos Chevrolet Calibra foram canibalizados aí, foram picotados justamente para pegar esse motor e câmbio e colocar em outro carro, né? Galera em grandes centros, São Paulo, Curitiba, etc, pegava esses motores para fazer motor de arrancada, carro de arrancada, colocava em cadete e assim por diante. Então fica aí esse registro desse carro que é cada vez mais difícil da gente ver, certo? Uma questão que eu tava falando para vocês, aí, acabei cortando, né? Acabei deixando de falar. É o seguinte: olha como que eram os critérios de moda da época, né? Você tinha uma época na década de 70 que veículos V8 foram desmanchados porque ninguém queria mais V8 por conta da crise do combustível. E aí
beleza. Carros 4 portas também naquela época não vendiam, não tinham, ninguém queria. Também perderam-se as vendas desses carros 4 portas, né, perdão. De uma hora para outra, o mercado, né, os consumidores falaram que carro 4 portas era o canal. E aí decidiram que carro 4 portas que era a melhor compra. E aí, pessoal, nessa época, por muitos anos, o carro sedã, ele era o desejado, né? Então, olha só, você tinha um carro que, numa linha, né, a Chevrolet, por exemplo, ela tinha 3 carros sedãs do mesmo porte competindo nas vendas. E ainda você tinha ainda o de luxo, que era a linha Ômega. Então, olha como que os carros sedãs na época eram desejados. Veio lá desde do Monza, passou aí pelos Vectras, Ômegas, né? Aí depois veio os Astras, enfim, até o Cruze, né? Um dos últimos carros de desejo aí que é sedã. E hoje já mudou-se totalmente essa visão. Hoje o carro mais desejado aí não é mais os carros que são sedãs, mas sim os carros que são denominados aqui no Brasil de SUV. Então olhem como que as coisas mudam, né? Você tinha um carro que era sedã, que tinha toda questão de espaço de porta-mala, design, esportividade, conforto. Hoje o pessoal acabou mudando um pouquinho essa cultura e acabou desejando mais aí os carros que são os SUVs, né? E infelizmente a gente sabe que SUV aqui no Brasil é só nome, né? Infelizmente são carros compactos aí que, sei lá, cada um tem a sua opinião, talvez não seria tanto SUV nesse caso, certo? Então fica aí esse relato para vocês. E olha só que interessante, eu sei que só para contextualizar, né, que eu falei dos carros 4 portas, né? O Brasil, quem tinha carro 4 portas, tanto é que o Zé do Caixão, que era o Volkswagen 1600, que era 4 portas, ele não teve venda nenhuma, basicamente, porque era 4 portas, ninguém queria. Quando foi lançado o Tempra Turbo, ele tinha o Tempra Turbo que era 2 portas, e quando eles lançaram o carro, ninguém queria 4 portas, né? Era só 2 portas. Quando eles lançaram o carro estava começando a vender, veio a moda do 4 portas e venderam pouquíssimos Tempra 2 portas. Então hoje uma carroceria de Tempra 2 portas é raríssimo. Então olha como que a questão da cultura da venda dos carros aqui no Brasil é volátil, né? E hoje, como eu já disse, a gente está nessa grande questão aí de comprar carro SUV e SUV. E, por exemplo, a Chevrolet nos Estados Unidos já anunciou que ela vai deixar de fabricar os carros sedãs. Acho que o ano que vem, acho que já não fabrica mais carro sedã. Vai encerrar a produção. Hoje é só SUV e picape que ela vai manter na linha de produção. Infelizmente é um ciclo que se encerra. Carro sedã acho que tende a acabar, pode ser que eu esteja errado, mas a tendência é que esses carros aí, com o passar do tempo, vão sumindo aos poucos, né? É isso aí, galera, espero que tenham gostado, espero que tenham visto um pouquinho aí dos 3 carros que nós tínhamos de opção no mercado no ano de 95, 96 e até 97, quando deixou-se de fabricar aí o Monza, né, e o Vectra A. E aí começou o Vectra B e aí encerrou a história do Monza, né, e do Vectra A nesse caso, certo? Então espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos aí. Valeu!